Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, ministério do pastor Jonas Nepomuceno, e eu venho aqui hoje ministrar uma palavra para que nós possamos aprender juntamente como que nós vamos solucionar os conflitos que acontecem na nossa vida. É importante a gente ter a clareza de como que nós solucionamos esses conflitos, de como que nós lidamos com os problemas na nossa vida, para que essa vida ela possa se tornar mais leve, para que a nossa caminhada ela possa se tornar mais clara, mais transparente, para que possamos estar focados nos nossos objetivos, nos nossos propósitos, e para que a gente aprenda como solucionar os conflitos na nossa mente. Nós vamos utilizar, é claro, o nosso modelo de vida, que é Jesus. Nós vamos utilizar, através da leitura da palavra do Senhor, vamos extrair ali das palavras, dos ensinamentos, do texto histórico, nós vamos extrair todo o aprendizado, toda a sabedoria, toda a plenitude das ações que Jesus executava ao longo do seu ministério, ao longo da sua caminhada, para que sim, nós possamos aprender, nós possamos entender e possamos executar, para que nós possamos formatar os nossos pensamentos da forma como Jesus formatava os pensamentos dele, e possamos a partir daí agir conforme Jesus agia e conforme ele quer que nos dias de hoje a gente haja também. Antes da gente poder fazer a leitura da palavra, mas eu já peço que você abra o livro de Marcos, no capítulo 4, verso de número 37. Vamos fazer uma oração e pedir para que o Senhor venha nos abençoar nesse momento, que o Espírito Santo nos encha com toda a tua graça. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor venha agora nos encher com o Espírito Santo do Senhor. Peço para que o Senhor também traga-nos uma palavra que não seja apenas uma palavra de automotivação, que não seja apenas uma palavra bonita, mas que seja uma palavra que venha a transformar as nossas vidas. Seja uma palavra, Pai, que venha a ressignificar a nossa mente, formatar os nossos comportamentos, para que possamos, a partir dela e com ela, possamos exercer de forma diferente as tarefas que nós exercemos no nosso dia a dia. Pedimos, Senhor, que o Senhor agora abra os nossos corações e as nossas mentes para que essa palavra possa entrar, para que essa palavra possa agir, para que essa palavra possa mexer com todo o ser daqueles que estão agora nos assistindo. E que o Senhor venha nos abençoar completamente com uma palavra direto do teu sono. Ensina-me, Senhor, ensina-nos a todos nós que agora temos a experiência e a honra de poder compartilhar da palavra do Senhor, em nome de Senhor Jesus. Amém. Irmãos, solucionar conflitos não é uma tarefa fácil. Se fosse uma tarefa fácil, nós não teríamos conflitos. Se fosse uma tarefa fácil, as pessoas não estariam aí batendo cabeça com problemas atrás de problemas, as coisas estariam aí sendo resolvidas de forma rápida, fácil, sem causar tumultos. Mas no dia a dia não é isso que a gente tem acompanhado, não é isso que a gente tem visto. Principalmente agora, no momento em que a gente vive, que é um momento de pandemia, que é um momento em que nós, de repente, tivemos toda uma estrutura de sociedade feita uma ruptura, em que nós tivemos que nos isolar dentro das nossas casas, que nós tivemos que nos refugiar para esconder desse vírus maligno que se espalha por todos os cantos do mundo, trouxe mais desorientação, trouxe mais conflito, trouxe mais desesperança, mais desorientação. E muitas pessoas estão sem saber lidar com problemas. Muitas pessoas estão com problemas, muitas das vezes maiores do que aqueles que estavam antes da pandemia, justamente porque não se encerraram
os ciclos daqueles que estavam na vida da pessoa antes da pandemia, e com a pandemia veio e surgiram outros e novos problemas, e as pessoas hoje estão com dificuldade de lidar com conflitos. Primeiramente, irmãos, eu gostaria de uma reflexão com relação à palavra distanciamento social. Porque o distanciamento social ele veio como uma fórmula eficaz para evitar com que a transmissão, do vírus se propagasse de forma acelerada, de forma em que viesse a colapsar os hospitais, a rede de saúde pública e privada. Mas o distanciamento social ele foi interpretado de uma forma errada, equivocada. O radicalismo do distanciamento social trouxe o isolamento e a solidão para muitas pessoas. E na realidade o que nós precisamos não é do isolamento social, nós precisamos do isolamento físico. É o contato com as pessoas que transmite o vírus. Mas não quer dizer que o isolamento físico ele tem que ser também o isolamento das relações sociais. Ele tem que ser o isolamento das amizades, dos grupos de amizade, dos times de futebol, das mulheres da academia, da turma do chá, das 5, enfim, das infinitas formas em que as pessoas utilizavam na vida para se relacionar com as outras pessoas, para poder juntar, fazerem chás, promoverem eventos, churrascos, enfim. E essa questão hoje já estamos há mais de um ano paralisada. Mas não é necessário que a gente simplesmente se afaste das pessoas, com que a gente se isole das pessoas, com que a gente se refugie dentro das nossas casas e esqueça que existe um mundo lá fora. Não é esse tipo de isolamento que é eficaz para a não transmissão do vírus, mas é destruidor para a mente humana. Nós precisamos sim, e na live da semana passada nós ouvimos sobre inteligência emocional, e das competências da inteligência emocional é justamente a questão de gerenciar as relações sociais, e muitas das vezes as pessoas estão em dificuldade justamente de gerenciar essas redes sociais. E redes sociais que eu falo não é Instagram, Facebook, é as redes interpessoas, entre relações, relacionamentos, a rede de relacionamentos. Justamente por quê? Porque se propagou o isolamento social. Nós precisamos fazer o isolamento físico. Nós não podemos aglomerar, não podemos nos ajuntar com outras pessoas, mas nós podemos ligar para as pessoas, podemos conversar pelo telefone. O vírus ele não transmite pelo telefone. Podemos fazer reuniões pelos aplicativos mais modernos hoje, os aplicativos que estão aí para poder fazer salas de bate-papos virtuais, em que as pessoas estão em suas casas, nos trabalhos ou em qualquer outro lugar, e entram e se veem e conversam e trocam informações e estreitam laços de amizade, laços de amor entre as pessoas. Então nós precisamos nos reinventar, amigos, nesse momento de pandemia. E mesmo após a vacina, após todos vacinados, realmente as aglomerações ainda vão ficar naquela situação, porque as vacinas elas têm uma eficácia que protege as pessoas, mas ainda assim as pessoas correm o risco de se contaminar, as pessoas ainda correm o risco de se infectar com o vírus, e as vacinas vão ser aí recorrentes ano a ano, para que a gente possa fazer um novo estilo de vida, a gente possa reconstruir a nossa vida a partir dessa situação. Mas pense bem como que você está lidando com essa situação nesse período de pandemia. Você simplesmente, após a pandemia, não ligou mais para os amigos, não conversou, não fez nenhuma reunião ali pelo WhatsApp, pelo Facebook, você não fez nenhuma reunião virtual, você não se aproximou daquela galerinha, daquela turma que você sempre se encontrava,
Você não precisa se afastar dessas pessoas. Não se isole do mundo. Não crie mais esse problema para a sua vida. Nós temos que nos reinventar. As empresas estão se reinventando, né? A pandemia acelerou os trabalhos de home office, a pandemia acelerou o ensino remoto, o ensino à distância, e a pandemia tem acelerado muito a tecnologia para nos proporcionar inovações que nos ajudam no nosso dia a dia a estabelecer uma certa normalidade nos nossos afazeres. É um pouco diferente, mas é aquilo que a gente tem para fazer e é aquilo que a gente pode fazer para continuar fazendo aquilo que a gente gosta e principalmente gerenciando as nossas redes, que são importantes, as nossas redes de relacionamento. Não torne isso também uma situação de conflito na sua vida, ok? Vamos ler então Marcos capítulo 4, verso de número 37, peço para que você me acompanhe. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que se ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja bem, irmãos, que naquele barco, e a estrutura de barco naquela época era uma estrutura muito inferior de barcos que nós conhecemos no dia de hoje, a forma de se construir barcos, o material dos barcos, a engenharia para se construir barcos, era uma engenharia com pouca tecnologia, com pouca inovação, com pouco conhecimento. Então já era um barco precário que eles estavam ali fazendo aquela travessia. E ainda fazendo aquela travessia, eles pegaram ali o mar revolto. Estava entrando água dentro do barco, o vento soprava forte, provavelmente o barco balançava para um lado, para o outro, assustando a todos. E nesse momento a gente repara que Jesus estava dormindo. Jesus estava calmo, tranquilo. Provavelmente Jesus estava sentindo o barco balançar, né? Mesmo quando a gente dorme em barcos, né? E às vezes tem ali, né, uma agitação no mar, a gente sente ali um balançar, a gente acaba ali o sono ficando mais leve, né? O nosso cérebro acaba ficando alerta em relação a isso, mas Jesus estava dormindo. Não acordou com aquela situação. Jesus, ele não se preocupou com aquela situação. Ele estava ali descansando. Ele estava dormindo. Porém, os discípulos que o acompanhavam estavam apavorados. E de tanto pavor que eles estavam, eles foram lá e acordaram o mestre. Eles foram lá e acordaram Jesus. E acordaram Jesus e passaram para ele a situação de conflito que eles estavam vivendo, porque eles estavam ali vendo a morte na frente deles. E aí eles foram questionar Jesus, Jesus, não importa, né, que morramos, né? Ô Jesus, levanta aí, faz alguma coisa, porque olha a situação, né, que nós estamos aqui, que nós estamos passando aqui. Os discípulos ali, eles estavam vivendo um conflito. Pergunto para vocês, todos ali no barco estavam passando por uma situação de conflito? Não. Jesus não estava passando por uma situação de conflito. Jesus estava calmo, tranquilo. Jesus estava dormindo. Mas os discípulos estavam com conflito, estavam com medo. Eles achavam que ali era o fim da vida deles. E aí, sem mais o que fazer,
provavelmente já deviam ter jogado tudo do que estava no barco para fora, e mesmo assim a água estava entrando. Provavelmente tentaram recolher as velas, porque o vento estava soprando forte. Provavelmente, né, tomaram todas as atitudes conhecidas na época para poder, né, manter ali a estrutura do barco intacta, e não conseguiram. E aí, como última solução, foram lá acordar o mestre. Mas Jesus não estava passando por uma situação de conflito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um conflito, ele sempre está na mente. Nem sempre uma situação de conflito é uma situação que todo mundo a enxerga assim. Os discípulos ali estavam enxergando aquela situação como conflito. Estavam tentando de todas as maneiras solucionar aquele conflito. Jesus não estava enxergando como um conflito, tanto é que estava dormindo e continuou dormindo, só acordou porque foi acordado. Só acordou porque os discípulos foram lá no desespero para poder acordá-lo. Mas se não fosse assim, provavelmente Jesus continuaria dormindo. O que eu quero dizer, muitas das vezes, o conflito que a gente vê para outra pessoa não é conflito. Às vezes você arrumou seu quarto, e seu quarto é impecável, tudo arrumadinho, certinho, no lugar, e aí de repente chega lá os sobrinhos mais novos, e aí entra para dentro do quarto e bagunça o quarto todo. Para os sobrinhos, eles estavam ali querendo se divertir, se entreter, estavam querendo ali conhecer, às vezes curiosos, para poder mexer nas coisas, não tinha conflito nenhum. Mas para a pessoa que tinha organizado o quarto anteriormente, ao ver aquela situação, enxergou aquela situação como uma situação de conflito. E às vezes, para poder não levar aquele conflito adiante, a pessoa ainda engole. Mas aí ela começa depois a manipular a situação para evitar os sobrinhos voltarem na casa dela. Já se tornaram pessoas indesejáveis. Já se tornaram pessoas não aceitáveis ali naquele ambiente. E aí então, nas próximas vezes que às vezes os sobrinhos forem ali na casa daquela pessoa, ela vai colocar trancas no quarto para que eles possam não adentrar mais o quarto, para que não vire uma situação de conflito. Ou às vezes a pessoa vai pegar aquele conflito de ter visto ali o quarto todo bagunçado e vai brigar com os sobrinhos, e às vezes até sem entender a reação, né, daquela pessoa. Os sobrinhos, mas estava aqui, não era para mexer, estava aqui, não era para isso, não, ninguém falou que não podia. O que eu quero dizer, irmãos, é que muitas das vezes o conflito que a gente tem, as outras pessoas não sabem, nunca foi falado para elas que algo é algo que a gente gosta ou algo que a gente não gosta. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito. E existem algumas maneiras da gente solucionar o conflito na nossa mente. Vou dar alguns exemplos para vocês. Bom, primeiramente, um conflito, ele está na nossa mente porque nós desenhamos o nosso mundo. Nós moldamos o mundo como ele deveria ser. Nós criamos no nosso mindset, na nossa cabeça, a forma como todas as coisas devem ser. Ou seja, você arrumou o seu quarto, para você aquele quarto tem que ficar para sempre assim. Você moldou-se para sempre organizado, para sempre perfeito. E aí quando vai alguém e mexe naquela perfeição sua ali, já vira um conflito para você na sua mente, porque não era aquilo que você tinha moldado em relação ao mundo. Dessa forma, como que você resolve essa situação? Bom, a primeira coisa é, ok, tudo bem, mexeram lá no meu quarto, vou lá, vou arrumar de novo. E vira uma situação sem conflito de novo e ok, está tudo bem. Ou então, você pode simplesmente aceitar que o seu quarto, tudo bem arrumado, é legal, é bacana, é bom, está igual você planejou, mas se ele estiver desarrumado também está tudo bem
e a vida segue normalmente. Muitas das vezes nós temos dificuldade em aceitar as circunstâncias da vida, mas muitas das vezes a vida traz circunstâncias que não tem alternativa. A gente tem que aceitar. E às vezes a luta constante é justamente por aceitar. Muitas das vezes as pessoas não querem aceitar. Lutam contra a aceitação. Lutam contra a vida. E às vezes é uma luta infinita. Vou dar mais 2 exemplos para vocês. Por exemplo, eu moro em Conselheiro Lafayette. É o fato que a vida trouxe. Eu moro em Conselheiro Lafayette. E o meu pensamento, o mundo como eu criei, a forma como eu desejo o mundo, eu gosto de morar em Lafayette. Então coincidiu. Essa situação de eu criar na minha mente o fato de gostar de morar em Lafayette, com o fato da vida ter trago eu morar em Lafayette, coincidiu, é uma situação sem conflito. Não é conflito. Eu gosto de morar em Lafayette e a vida trouxe que eu moro em Lafayette. Opa, casou. Beleza. Não é conflito. Mas, por exemplo, eu gosto de morar em Lafayette, mas eu moro em Belo Horizonte. Agora, já é uma situação que não casa, é uma situação que não se junta, porque eu gosto de morar num lugar e eu estou morando em outro lugar. É uma situação de conflito. Onde está o conflito? Na minha mente. E aí, como que eu soluciono esse conflito? Dessa forma, eu tenho como solucionar esse conflito de 2 maneiras. Se eu gosto de morar em Lafayette e eu moro em Belo Horizonte, então eu posso mudar para Lafayette. Então, opa, eu moro em Belo Horizonte, mas eu mudo para Lafayette. Virou uma situação sem conflito. Agora, tem uma outra solução também. Eu gosto de morar em Lafayette, mas eu moro em Belo Horizonte. Mas eu posso passar a gostar de morar em Belo Horizonte. E aí eu aceito que morar em Belo Horizonte é bom também. E aí casa a situação e a vida segue tranquilo. Essa situação é uma situação fácil, mas era só para você poder entender a relação entre o que acontece com a circunstância da vida e como a gente projeta a nossa mente. Mas tem uma outra situação que aí você vai ver que é um pouco diferente. Vamos imaginar um casal, que o casal vai lá e planeja no mundo deles um filho perfeito, um filho sem problema nenhum, saudável, né? Tranquilo, um menino ali, né? Especial, preparado, tranquilo, né? E aí esse casal está planejando isso. O mundo deles é planejando que eles tenham ali um bebê sem problema nenhum. Mas aí de repente a vida vai lá e traz um bebê com síndrome de Down. Trouxe um bebê com síndrome de Down. Não era aquilo que eles planejavam, porque eles planejavam um bebê sem nenhum tipo de problema. E aí de repente nasceu um bebê com síndrome de Down. A síndrome de Down é uma doença que não tem cura. É uma doença genética, está lá. Né? A questão do cromossomo, não tem cura. E aí então esse bebê, para a vida toda, esse bebê, ele vai ser bebê, vai ser criança, vai ser adolescente, vai ser adulto, sempre com síndrome de Down. Então esses pais que queriam, que projetavam no mundo deles uma criança, né, saudável, perfeita, sem nenhum tipo de problema, sem síndrome de Down, né, e de repente tem ali uma criança com síndrome de Down, esse pessoal, o que eles têm que fazer? Eles têm como mudar a questão da síndrome de Down? Não, eles não têm como mudar a síndrome de Down. Então a única situação que eles têm que fazer é mudar o pensamento deles. Então eles mudam a mente deles, aceitam a situação e passam a viver a situação sem conflito. Passam a viver a situação sem conflito, façam a lidar com a vida e façam da vida deles e da vida do filho deles a melhor possível, né? Passam ali a buscar as melhores condições, maior conforto aí para o filho, né? Durante toda a vida e seguem a vida.
O que vai adiantar aquele casal ficar o tempo inteiro com conflito, ficar se perguntando, mas por quê? Por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? O que aconteceu? Não vai adiantar nada. Esse exemplo, meus irmãos, é o exemplo que a gente tem que levar para a nossa vida em todas as outras circunstâncias das quais a circunstância da vida traz uma situação para a gente que a gente não tem como mudá-la. E aí nós temos apenas que aceitá-la. E pronto, e acabou. Não é verdade? Olha, ali naquele barco estavam os discípulos com Jesus. Eles chamaram ele de mestre, não era? Então eram os discípulos com o mestre deles. Ali naquela oportunidade, eles já sabiam quem era Jesus, né? Por quê? Porque eles já haviam visto milagres que Jesus já tinha feito antes, eles já tinham visto muitas situações que Jesus já tinha feito antes, que convenceram eles a seguir Jesus. Pedro, depois de uma noite mal pescada, de não ter pegado nada, de repente encontra com Jesus ali, né, no amanhecer ali, depois de uma noite completamente decepcionante para ele, e aí Jesus manda ele jogar a rede mais uma vez, e aí Pedro joga, e foi a maior pesca da vida dele, e aí ele viu que aquele cara ali tinha uma coisa diferente, e aí ele passou a seguir ele a partir daquilo ali, e com todos os outros foram assim. Eles estavam dentro de um barco ali porque eles conheciam muito bem quem era Jesus. Conheciam, claro. Você entraria num carro hoje se você não conhecesse a pessoa que está dirigindo? Ou se você não soubesse quem é a pessoa que está dirigindo, simplesmente a pessoa parou na porta lá com o carro e mandou você entrar, você está entrando? E você já vai seguir viagem com a pessoa? Claro que você não faz isso. Da mesma forma naquela época, ninguém entrava em barco ali com ninguém que não conhecia, não. Eles sabiam muito bem ali quem era Jesus, mas mesmo assim eles estavam com conflito na mente deles. Eles estavam assim, meu Deus, daqui a pouco esse barco vai tombar, esse barco vai afundar, nós vamos morrer afogados aqui. E aí eles foram lá, desesperados, encontrar com Jesus uma solução para aquele conflito que eles estavam passando. Mas eles simplesmente tinham que olhar para a circunstância da vida. E eles tinham que olhar e pensar. Bom, o mar está revolto, ok. Bom, o vento está soprando forte, ok. Mas Jesus está no barco com a gente. Mas o Filho de Deus está com o barco com a gente. E se ele ainda não se levantou para fazer nada, é porque ainda não foi necessário fazer nada. Então está tudo bem. E aí quando Jesus levanta, e aí ele repreende o mar, e ele repreende o vento, e tudo se acalma, depois ele vai lá e repreende os discípulos. Mas vocês não têm fé? Cadê a fé de vocês? Espera aí, vocês estão me seguindo? Vocês entraram no barco? Vocês aceitaram o meu convite? E qualquer dificuldade, qualquer conflito, vocês já estão agindo assim, dessa forma? Eu vou precisar de vocês, que vocês tenham muita fé, porque existe um mundo inteiro para poder conhecer sobre o Pai, conhecer sobre mim, conhecer como é o estilo de vida que a gente aprova. Qual que é a dificuldade que você tem hoje, irmão e irmã? Qual é o conflito que você tem hoje? Esse conflito que você tem alimentado, que você tem tido dificuldade de enfrentar, é um conflito que você tem como mudar a circunstância da vida? Ou não tem como mudar e você está com dificuldade de aceitar, está com dificuldade de entender, está com dificuldade de resolver essa questão para seguir adiante? Ou você simplesmente está empurrando ali o conflito para debaixo do tapete para esperar com que a vida resolva sozinha? A vida não vai resolver, porque esse conflito está na sua mente. Então você tem que resolver na sua mente. Deixar de se preocupar com isso, porque existem coisas mais importantes para você
se preocupar, para você agir. Então é preciso que você tenha esse comportamento de solucionar esses conflitos na sua mente. Veja bem que toda circunstância ela é conflito para uma pessoa, mas não é conflito para outra. O exemplo lá do quarto lá, os sobrinhos que foram lá e bagunçaram, aquela situação não era conflito nenhum para eles, muito pelo contrário, era uma situação muito divertida. Mas a pessoa que arrumou o quarto era uma situação de conflito. No barco lá, o conflito era dos discípulos, mas o conflito não era de Jesus. Então o conflito é como a gente enxerga a vida. A gente enxerga a vida, de repente na hora que a gente interpreta uma situação, a gente interpretou com conflito. Outra pessoa enxergou, não vai interpretar com conflito. E está tudo bem, e a vida segue assim. Outra situação que é importante que você reflita é sobre o gosto e não gosto. É um tal de gosto e não gosto, tudo é um tal de gosto e não gosto, não é verdade? E muitas das vezes a gente vive a nossa vida em função daquilo que a gente gosta. E aquilo que a gente não gosta, a gente passa a rejeitar. Inclusive, as palavras mais modernas hoje, né? Aquilo que a gente não gosta, a gente cancela. A gente faz ali a cultura do cancelamento. Pronto, acabou. Só que nem tudo na vida a gente faz o que gosta e tem que estar tudo bem. Não tem que ser uma situação de conflito. Muitas das vezes da nossa vida a gente precisa de muitas coisas que a gente não gosta. Por exemplo, na alimentação, eu não gosto de salada, mas eu como salada todos os dias, e muita salada todos os dias, é praticamente salada e carne a minha refeição. Mas eu não gosto de salada, mas é a salada que me nutre. Mas é a salada que alimenta o meu corpo com os sais minerais, com as vitaminas, com água e com tantos outros nutrientes que são importantes para a manutenção da minha vida. Eu não gosto de fazer atividade física, mas todos os dias eu estou lá correndo 6 km por dia. Mas eu não gosto, mas é a atividade física, é o movimento, é o exercício que faz com que o meu corpo tenha vigor, com que o meu corpo ele se movimente, com que o meu corpo tenha também aí um controle hormonal, um controle bioquímico para poder me dar aí uma qualidade de vida mais saudável, mais adequada. Mas eu não gosto dessas coisas. Mas não é o fato de eu não gosto que eu tenho que cancelar. Mas é o fato de eu não gostar que eu tenho que simplesmente rejeitar. Não. O que é isso? O problema é que tem muita gente que não gosta de determinadas coisas e além de não gostar, critica, julga, rejeita, reclama, murmura. Às vezes tem uma mesa farta, cheia, com muitas qualidades de alimento, mas às vezes metade dos alimentos que estão na mesa a pessoa não gosta. Aí reclama, murmura. E quantos milhões de outras pessoas gostariam de ter uma mesa farta daquela forma? Nós temos que parar com o mimimi de viver apenas com aquilo que a gente gosta. Ou viver em função e em busca simplesmente daquilo que a gente gosta. A vida não se faz apenas daquilo que nós gostamos. A vida se faz também de muitas outras coisas. Jesus, por exemplo, toda vez que ele era interrogado sobre a missão dele, ele sempre falava: eu estou aqui para fazer aquilo que o Pai me mandou fazer. Ele não tinha esse problema de gosto ou não gosto. Ele estava ali para fazer aquilo que o Pai tinha mandado ele fazer e pronto, acabou. E ele estava seguindo ali as instruções do Pai. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ali no Getsemane, na hora que Jesus estava às vésperas ali, né, de ser preso e de partir ali para o julgamento que culminaria, né, na crucificação dele, ele estava ali orando ao Pai e suando sangue. Ele estava com medo, ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que ele estaria ali assumindo, se colocando no lugar da humanidade inteira e que todos os pecados, ele seria julgado ali por todos os pecados da humanidade e passaria ali para uma morte terrível. Ele
estava suando sangue, com medo. Provavelmente era uma situação que ele não gostava. Provavelmente era uma situação que ele não queria passar, tanto é que ele pede ao pai, né? Pai meu, né? Se tu puderes, afaste-me esse cálice. Mas aí ele em sequência fala, mas se não tem outro jeito eu vou, né? Resumidamente, era uma situação que ele não gostava, mas ele estava ali pronto, preparado para fazer o que não gostava. Não era conflito para ele. Não estava empurrando para debaixo do tapete. Ele veio para fazer a vontade do Pai e ele está fazendo a vontade do Pai. E você, qual que é o propósito que você tem para a sua vida? Um propósito claro, um projeto claro? Você sabe onde você está indo? As coisas que você faz, elas têm propósito? São conectadas? Ou cada hora você está fazendo uma coisa? Ou cada hora você está investindo numa coisa? Cada hora você está trabalhando com uma coisa? Né? Em função do que dá dinheiro. Ah, isso aqui está dando dinheiro, eu vou mexer com isso aqui agora. Ah, não, isso aqui está dando dinheiro, agora eu vou mexer com isso aqui. E acaba, no final das contas, não fazendo nenhuma coisa nem outra. Então é preciso que a gente passe a refletir e a sanar esses conflitos que acontecem na nossa mente, da forma como nós lidamos com esses conflitos. É importante, meus irmãos, né, que isso se faça e se faça de uma forma plena, para que nós possamos, então, vivermos uma vida com um estilo de vida melhor, um estilo de vida mais saudável, que a gente possa se livrar dessas prisões que a gente vai criando na nossa mente. Prisões da mente. Conflitos nada mais são do que prisões da mente, porque são aquelas coisas que a gente enxerga, interpreta, julga e vira conflito na nossa mente. Às vezes, uma pessoa se incomoda com determinada situação, mas você olhou a mesma situação e está tudo bem, para a pessoa foi conflito, para você não. Porque a interpretação da vida, do mundo, ela é individual. Cada um enxerga o mundo de uma forma, cada um enxerga o mundo de uma maneira, cada um interpreta o mundo de uma maneira. Na semana passada, quando nós falamos sobre inteligência emocional, eu tive a oportunidade de falar também como que a gente entra no mundo das pessoas. Muitas das vezes, para a gente ajudar as outras pessoas, a gente tem que entender o mundo delas, como que elas veem o mundo, como elas julgam o mundo, como elas se dão em relação ao mundo, para que as coisas possam ser resolvidas de uma forma tranquila. Mas pense bem como que isso tem sido na sua vida, como que isso tem caminhado na sua vida. Pense nos conflitos que você tem tido no dia a dia, dos menores aos maiores, e passe a usar esse referencial. É uma circunstância da vida que você tem como mudar, então lute para mudar. Mas é uma circunstância da vida que você não tem controle, não tem como mudar, não está na sua mão. Aceita. É melhor. E você vai conseguir enxergar melhor as circunstâncias da vida e com certeza vai viver melhor nos seus dias e aquilo que você busca encontrar nessa vida. Espero que você possa ter refletido, entendido, compreendido a palavra e que nós possamos, na próxima semana, estar juntos de novo, mais uma vez, com mais uma palavra de Deus, para que a gente possa continuar aprendendo com os ensinamentos de Jesus, continuar aprendendo e seguindo o seu modelo, para que nós possamos ter uma vida melhor, possamos ter um estilo de vida melhor e possamos, em nome de Jesus, alcançar os propósitos que Deus tem para nós aqui nessa terra. Que você tenha uma ótima semana, seja abençoada essa semana e nos encontramos na semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus.